Os segredos chocantes da Torre Eiffel. A Torre Eiffel é, sem dúvida, um dos marcos mais famosos e admirados do mundo. Ela é um símbolo da França e um ícone de Paris, atraindo milhões de turistas todos os anos. No entanto, por trás de sua aparência impressionante e de seu papel como ícone cultural, há uma série de curiosidades, histórias e segredos surpreendentes que muitos desconhecem. Neste texto, vamos mergulhar profundamente nos detalhes fascinantes que tornam a Torre Eiffel muito mais do que um pedaço de metal elegante. A polêmica em torno de sua construção. A história da Torre Eiffel começa com a Exposição Universal de 1889, um evento realizado em Paris para comemorar o centenário da Revolução Francesa. Gustave Eiffel, engenheiro e empresário, propôs a construção de uma estrutura ousada e inovadora, uma torre de ferro que se tornaria a peça central da exposição. No entanto, a ideia foi recebida com críticas ferozes. Intelectuais e artistas da época, incluindo escritores famosos como Guy de Maupassant e Charles Garnier, protestaram contra o que consideravam uma monstruosidade que desfiguraria Paris. Eles acreditavam que uma estrutura de ferro tão grande era um insulto ao caráter arquitetônico da cidade. Maupassant, por exemplo, referia-se à torre como uma barbárie que domina Paris como uma sombra horrível. Apesar da oposição, a Torre Eiffel foi construída e inaugurada em março de 1889. Inicialmente, era destinada a ser desmontada após 20 anos, mas a utilidade de sua estrutura como base para antenas de comunicação salvou a torre de sua destruição. Hoje, a monstruosidade se transformou em um dos monumentos mais queridos do mundo, provando que até mesmo as ideias mais controversas podem se tornar obras-primas. Estruturas ocultas e funções secretas. Por trás de sua aparência impressionante, a Torre Eiffel esconde uma série de segredos estruturais e funcionais. Um dos mais intrigantes é o pequeno apartamento secreto localizado no topo da torre. Esse espaço foi projetado por Gustave Eiffel para uso pessoal e também para receber convidados ilustres, como Thomas Edison. O apartamento é decorado de forma simples, mas oferece uma vista espetacular de Paris, tornando um refúgio exclusivo e misterioso. Além disso, a torre desempenhou um papel crucial durante a Segunda Guerra Mundial. Sua altura e localização estratégica permitiram que os franceses interceptassem mensagens de rádio dos inimigos. Durante a ocupação alemã de Paris, os franceses sabotaram o elevador da torre para impedir que os nazistas a utilizassem. Como resultado, os soldados alemães tiveram que subir a pé para alcançar o topo, uma tarefa nada fácil. Outro fato curioso é a dilatação térmica da torre. Durante o verão, a estrutura de ferro pode crescer até 15 centímetros devido ao calor. Esse fenômeno é uma prova da engenhosidade por trás da sua construção, mostrando como ela foi projetada para resistir a mudanças climáticas extremas. Direitos autorais e curiosidades noturnas. Uma das características mais marcantes da Torre Eiffel é sua iluminação noturna. As luzes que iluminam a torre à noite foram instaladas em 1985 e transformaram o monumento em um espetáculo visual. No entanto, poucas pessoas sabem que a iluminação da torre é protegida por direitos autorais. Isso significa que qualquer foto ou vídeo da torre iluminada à noite exige permissão para ser publicado, uma regra que surpreende muitos turistas e fotógrafos. As luzes da torre não são apenas estéticas, elas também carregam significados simbólicos. Em várias ocasiões, a iluminação foi usada para apoiar causas importantes ou marcar eventos mundiais, como campanhas de conscientização sobre saúde e crises internacionais. 4 réplicas ao redor do mundo. A Torre Eiffel é tão icônica que inspirou várias réplicas em todo o mundo. De Las Vegas, nos Estados Unidos, até Shenzhen, na China, existem versões menores da torre em diversos países. No entanto, nenhuma delas consegue capturar o charme e a história da original em Paris. Em Las Vegas, a réplica da torre faz parte de um hotel e cassino temático e é uma das atrações mais visitadas da cidade. Na China, a réplica em Shenzhen é usada principalmente como ponto turístico. Essas réplicas mostram o impacto global da Torre Eiffel e sua capacidade de inspirar pessoas em diferentes culturas. 5 Histórias inusitadas e mistérios.
Além de sua história e curiosidades arquitetônicas, a Torre Eiffel também está envolvida em algumas histórias inusitadas. Em 1925, um vigarista chamado Victor Lustig realizou um golpe audacioso ao convencer empresários de que ele tinha autoridade para vender a torre como sucata. Lustig até recebeu dinheiro de compradores ingênuos antes de fugir. Embora pareça uma história absurda, ela destaca como a torre sempre esteve envolvida em episódios incomuns. Outro fato interessante é que a torre já foi usada para realizar competições esportivas. Por exemplo, em 1906, um evento de corrida subiu os 1.665 degraus da torre. Desde então, ela continua sendo usada para eventos e atividades, mostrando sua versatilidade como símbolo cultural e local de lazer. Histórias inusitadas e mistérios. Além de sua história e curiosidades arquitetônicas, a Torre Eiffel também está envolvida em algumas histórias inusitadas. Em 1925, um vigarista chamado Victor Lustig realizou um golpe audacioso ao convencer empresários de que ele tinha autoridade para vender a torre como sucata. Lustig até recebeu dinheiro de compradores ingênuos antes de fugir. Embora pareça uma história absurda, ela destaca como a torre sempre esteve envolvida em episódios incomuns. Outro fato interessante é que a torre já foi usada para realizar competições esportivas. Por exemplo, em 1906, um evento de corrida subiu os 1.665 degraus da torre. Desde então, ela continua sendo usada para eventos e atividades, mostrando sua versatilidade como símbolo cultural e local de lazer. Impacto cultural e turístico. A Torre Eiffel não é apenas um símbolo de Paris, ela também é um dos destinos turísticos mais populares do mundo. Com mais de 7 milhões de visitantes anuais, ela desempenha um papel significativo na economia e na cultura da França. Além disso, a torre já apareceu em inúmeros filmes, livros e músicas, solidificando seu lugar como uma referência global. Para muitos, visitar a Torre Eiffel é um sonho realizado. Sua presença imponente e vistas deslumbrantes de Paris a tornam uma experiência inesquecível. No entanto, sua verdadeira importância reside nos segredos e histórias que ela guarda, mostrando que ela é muito mais do que um belo cartão postal. A Torre Eiffel é uma obra-prima da engenharia, um símbolo cultural e um monumento cheio de segredos e histórias fascinantes. Desde sua construção polêmica até suas funções ocultas, ela continua a surpreender e encantar pessoas de todo o mundo. E o melhor de tudo é que, mesmo após mais de 130 anos, a torre ainda tem muito a oferecer e a revelar. Qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? Compartilhe suas impressões e continue explorando os mistérios e maravilhas do mundo conosco.